Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-Super Bowl. Kansas City Chiefs campeão. A equipe derrotou o Philadelphia Eagles por 38-35. Um grande jogo de futebol americano, um clássico instantâneo. A gente vai lembrar sempre como um dos melhores Super Bowls aí, pelo menos da história recente da NFL. Uma partida, como eu falei, muito equilibrada, com alguns erros decisivos. Um deles da arbitragem, que eu vou discutir aqui, eu tenho minha opinião. Eu tava reassistindo ao lance algumas vezes antes de começar a gravar. Mas uma grande partida, uma grande atuação do Patrick Mahomes no segundo tempo. Os números dele no final não são espetaculares, porque o Chiefs quase não teve a bola no primeiro tempo, né? Ele terminou com 21 de 27, 182 jardas, 3 passes para touchdown, 44 jardas correndo com a bola. Foi fantástico. O Mahomes, o segundo tempo dele foi daqueles dos maiores, não só da história do futebol americano, mas maiores da história dos esportes, né? Aquele tipo de atuação épica, que vai passar o tempo, as pessoas vão olhar pra trás e aí vão olhar, pô, o Mahomes, Super Bowl teve 182 jardas só, pô, não é nada demais e tal. Mas você que assistiu o jogo, você que tem na memória, lembre-se do que ele fez nesse segundo tempo, porque foi coisa de lenda. O Jalen Hurts teve um grande jogo também, né? E é uma pena que nessa análise muito absoluta de muita gente que acompanha a NFL, um time tudo tá certo, que é o Chiefs, que foi campeão, e um time que tudo tá errado, que é o Philadelphia Eagles. Mas o Jalen Hurts jogou muito bem, ele teve 4 touchdowns, 3 correndo com a bola, 1 passando, passou de 300 jardas, foi o principal corredor da equipe, e também teve uma conexão muito boa com o Devonta Smith, com o A.J. Brown, com o Dallas Goedert, os 3 jogaram muito bem. A gente vai lembrar muito realmente do fumble dele, né, que foi retornado para touchdown, que ele tava sozinho, não tem explicação aquele fumble. Aquele fumble foi um erro, não tem explicação, não tem defesa, foi um erro que custou um touchdown ao Philadelphia Eagles. Mas eu achei que foi um grande jogo, e a expectativa era de um Super Bowls no papel, um dos mais apertados, né, entrando no jogo. Os Eagles eram favoritos por 1,5 pontos no Bodog, né, antes da partida começar. E se provou isso, foi um jogo extremamente apertado, que os Chiefs viraram no final com uma... estavam empatados, fizeram o field goal da vitória no final, com uma decisão bem questionável da arbitragem. Mas eu fico muito satisfeito. Em algum momento da off-season eu vou refazer o meu ranking dos últimos 10 Super Bowls, né, que todo ano eu atualizo, eu tiro um e coloco o outro, e eu tenho a impressão que esse vai ficar bem alto. Mas é um jogo de detalhes, né, e eram 2 times bem equilibrados, times bem diferentes, mas equilibrados, né, e no preview do Super Bowl, eu fiz aquele raio-x do elenco com o Felipe, o quarterback, e a gente comparou todos os titulares dos 2 times, porque o meu ponto era a vantagem de elenco do Philadelphia Eagles era um pouco superestimada. Os Eagles têm o melhor elenco entre os dois, isso não é discutível, mas havia um quê de superestimada essa vantagem. E aí a gente avaliou jogador por jogador. A minha avaliação, se eu não me engano, deu 12-10, ou enfim, foi algo bem apertado, que a gente inclui o kicker e punter também, né? Então acho que foi 13-12, e o outro deu 13-12, mas o Felipe deu 13-12 pro Eagles, o meu deu 13-12 pro Chiefs. Os Eagles têm um elenco mais profundo, mas do goleiro ao ponta esquerda não era um gap tão grande. A ofensiva dos Chiefs é muito boa, a defensiva não é nem de longe tão profunda ou boa quanto a dos Eagles, mas tem bons jogadores, né? E foi o que aconteceu a gente viu 2 times equilibrados, né, nesse domingo em Arizona. Uma pena que o gramado estava numa condição horrível, e eu acho que é uma vergonha para a NFL no evento esportivo mais rentável do mundo, né? Um jogo, né, o Super Bowl rende mais dinheiro até que o final da Copa do Mundo. Isso é números, né? Claro que a Copa do Mundo mais gente assiste, né? Mas, enfim, ainda mais se tratando de um só país. Mas, enfim, é uma vergonha. O estado do gramado prejudicou muito os jogadores, e até estava reassistindo o Hail Mary do Jalen Hurts, que foi o pior Hail Mary de todos os tempos, mas eu não consegui ver um outro ângulo,
mas parece que o pé dele dá uma patinada. Na hora que ele vai firmar o pé esquerdo para se livrar da bola, o pé dá uma patinada e isso atrapalha ele. Mas a gente viu muitos jogadores escorregando. Algumas das recepções do Travis Kelce no primeiro tempo, principalmente, a gente viu alguns jogadores dos Eagles caindo. Claro que parte disso é o Kelce colocando o cara ali para trocar direção, o cara acaba caindo, e parte disso é o gramado péssimo, né? E é um estádio moderníssimo, que o gramado sai do estádio para pegar sol do lado de fora, e não tem justificativa para um campo tão ruim. Antes, eu vou passar aqui, destrinchar o jogo, né? Campanha a campanha, como eu gosto de fazer essas partidas gigantescas. Mas eu queria falar antes de qualquer coisa dos erros do Philadelphia Eagles, né? Porque, assim, um jogo que eles perderam por 3 pontos, né? Então você simula essa partida aí 100 vezes, de repente dá 48 vitórias para os Eagles, 52 para os Chiefs, ou vice-versa, ou 50-50. O jogo, na verdade, só acontece uma vez, né? O jogo de futebol americano não é uma série da NBA melhor de 7. Se fosse uma série melhor de 7 aqui, provavelmente iria ao 7º jogo. E aí acaba que alguns lances específicos decidem o jogo, né? Não significa que o Philadelphia Eagles necessariamente tem um time pior do que o Kansas City Chiefs, né? Porque eu separei 4 lances específicos, né? Logo no primeiro punch da equipe, né? O Philadelphia Eagles, eles abriram com um touchdown, tô girando aqui, eles abriram com um touchdown, depois foram pro punch, depois outro touchdown, depois eles sofrem um retorno de fombo para o touchdown. No primeiro punch, logo na primeira jogada, eles têm um avanço de 6 jardas, mas teve uma interferência de ataque, né? Que é quando um jogador de ataque bloqueia antes do passe acontecer, né? Fora da linha de scrimmage. E aí o que seria uma segunda para 4 vira uma primeira para 20, aí os Eagles têm um 3-and-out. Então os Eagles tinham começado bem o drive, avançando 6 jardas, mas aí voltam para trás e não conseguem o avanço. Fumble do Hurts, como eu falei, não tem explicação. Ele estava sozinho, só recebe o snap, vai correr com a bola, deixa a bola cair, o Nick Bolton retorna para o touchdown. Não tem explicação, foi um erro. Acontece. Pior pro Jalen Hurts, que foi no maior jogo possível que poderia acontecer. Mas um erro, não tem outro jeito de falar. Antes disso, outro erro, um false start. E seria uma terceira para 1. E a gente sabe que os Eagles são imparáveis em terceiras para 1. Por conta do QB sneak deles, né? Que é a jogada mais imparável. Você precisa de... Se o destino da humanidade depende de você conseguir 1 jarda, é o Philadelphia Eagles, né? Não tem jeito. Mas aí o Isaac Seumalo sofre um false start, transforma no terceira para 5. E aí o Philadelphia Eagles tem uma jogada que o Jalen Hurts acaba sofrendo o fumble. Tem um retorno longo do Kadarius Toney. Aí a gente volta, já vai lá pro final da partida. Um punch muito ruim do Sipos, né, o punter da equipe, que não jogava desde a semana 14. Né, ele é ativado para o Super Bowl porque o substituto dele também não jogou bem, principalmente nos playoffs, e ele tem um punch bem curto, que a direção parecia estranha, né? Parecia que ele chutou pro outro lado, ao invés do lado que os Eagles estavam preparados para cobrir, e o Kadarius Toney consegue então um avanço de 65 jardas e coloca o Kansas City Chiefs na linha de 5 jardas, que 3 jogadas depois faz o touchdown do Sky Moore. E é um outro ponto que tem que levar em consideração, né? Que o segundo touchdown dos Chiefs e o terceiro touchdown dos Chiefs no segundo tempo são basicamente a mesma jogada, né? O primeiro é o Kadarius Toney ali, tem um motion do Travis Kelce que chama toda a atenção, e o Kadarius Toney acaba livre, né? Ele corre uma rota ali que ele finge que vai correr na direção pro meio do campo, mas ele volta e está totalmente livre. No segundo não tem o motion do Travis Kelce, mas o Sky Moore corre a mesma rota e fica livre de novo. Então 2 vezes o mesmo erro, que acabou com 2 touchdowns aí pro Kansas City Chiefs. E aí a falta do holding. A falta do holding do James Bradbury em cima do Juju Smith-Schuster. E eu já vou adiantar, não achei que foi falta. Se você marca essa falta toda vez que um contato desse acontece, não tem jogo de futebol americano.
eu entendo que o Bradbury, ele deu margem, mas a gente vê esse tipo de contato quase toda jogada e obviamente não é marcado toda jogada. O contraponto é o seguinte: se os Chiefs são obrigados a chutar o field goal ali na jogada que era uma terceira descida, né? Terceira para 8, que acabou dando a primeira descida automática, tinha 1 minuto e 54 pro fim do jogo, seria um field goal ali de 30 jardas provavelmente. Se a arbitragem não marca a falta ali, aí era a torcida dos Chiefs que estava reclamando agora. E, de novo, você tá um pouco ali na margem de erro. Eu não marcaria. Eu acho que é um contato, realmente tem um contato, mas esse contato tem todas as jogadas, basicamente, que o wide receiver muda de direção. E até acho que o contato mais assintoso é logo no começo. Não é o que a transmissão mostrou logo de cara depois do corrido. Então, não marcaria. Se a arbitragem não dá essa falta, os Eagles vencem o jogo? Provavelmente não. Provavelmente não, mas eles teriam uma chance maior de virar a partida, né? Porque eles recuperaram a bola ali com poucos segundos pro fim. Mas são esses erros. Esses erros aí que custam ao Philadelphia Eagles. Vamos passar agora drive por drive. Primeiro drive, tudo funcionando muito bem pro Philadelphia Eagles. 11 jogadas, 75 jardas, 5 minutos com a posse de bola. Eles terminaram foram acho que 20 minutos, né? De 21 minutos de posse de bola no primeiro tempo, de 30 possíveis, né? Que foi um negócio absurdo. E tava tudo funcionando muito bem pra equipe, né? A equipe, tudo bem que começou ali com um fumble do Miles Sanders, mas que acabou que saiu pela sideline, né? Não teve muito prejuízo, mas logo de cara deu um pouco da toada que seria do ataque do Philadelphia Eagles, que é o RPO, né? O Run Pass Option, funcionando muito bem. Os Chiefs colocando algumas coberturas diferentes, eles não ficaram em 2 safeties do fundo do campo a maior parte do jogo, como eles fazem normalmente. Muita cover 3, muita cover 1 também, cover 3. Você tem o fundo do campo dividido por 3 jogadores, né? Os 2 cornerbacks, o safety, cover 1, basicamente todo mundo marcando em homem a homem, e um safety marcando no fundo do campo. Mas o drive termina com um touchdown no QB sneak do Jalen Hurts, né? Teve um touchdown que a gente achou que tinha sido do Kenneth Gainwell, mas foi anulado, bem anulado. Mas depois o Jalen Hurts vai lá e consegue o touchdown no sneak. Segundo drive, os Eagles têm dificuldades contra o Travis Kelce. Essa dá pra explicar assim, né? A equipe, alguns escorregões, é verdade, mas os Chiefs avançam muito bem, 75 jardas. Tranquilo, 2 passes pro Kelce muito bonitos não, muito livres pro Kelce, o segundo pro touchdown. Teve um avanço longo do Isaiah Pacheco, né, uma corrida de 24 jardas. Isaiah Pacheco jogou, eu falei Pacheco, né, desculpa. Isaiah Pacheco jogou muito bem e acaba com o touchdown ali do Travis Kelce num lance que ele estava marcado homem a homem pelo Marcus Epps, né, que é provavelmente o pior titular da defesa do Philadelphia Eagles, né? Então isso não vai dar certo muitas vezes. Drive seguinte, o Philadelphia Eagles vai pro punch e tem aquela falta na primeira descida que eu já falei pra vocês, né? Um bloqueio ilegal que transformou uma primeira pra 10, que seria uma segunda pra 4, transformou uma primeira pra 20, e aí a defesa dos Chiefs segura bem as pontas, punch. Chiefs erram um field goal, eles conseguem avançar, avançam bem, chega ali na linha de 24 jardas, chuta um field goal que bate na trave, sai. Ali, se os Eagles tivessem vencido, a gente teria que falar desse lance como uma decisão bem questionável do Andy Reid de chutar um field goal numa 4-3, bem quase na red zone. Você tem o Patrick Mahomes ali, você tem que ir pra essa quarta descida pra 3, não tem jeito, você tem que ir. Não foi, ainda erra o field goal, os deuses do futebol americano respondendo aí a covardia do Andy Reid nesse momento. Próximo drive, touchdown do Philadelphia Eagles, a equipe abre 14-7. Jalen Hurts começou a soltar nesse drive, né? Ele teve a primeira corrida dele no jogo, 2 vezes, não teve muita coisa, mas a gente viu um Jalen Hurts mais confortável, né? Que a gente não via desde a temporada regular, né? Ele acaba depois acertando uma bomba pro A.J. Brown, 45 jardas, touchdown. E ali mais um, assim, a gente pensa no Jalen Hurts se soltando, ele correndo com a bola, né? Porque ele é mais conhecido, mas a lesão dele é no ombro, né? Então atrapalha muito o passe e ele
soltando o braço ali, mostrou que ele estava recuperado. 14-7. Drive seguinte, 3 and out do Kansas City Chiefs. A defesa dos Eagles foi muito bem, a secundária principalmente cobriu muito bem, conseguiu conter ali o Travis Kelce. Bom momento do Philadelphia Eagles, né? Você tá ali pensando, pô, vamos abrir aqui 21-7, vamos abrir 2 touchdowns e tal. E aí o fumble do Jalen Hurts, né? E é como eu falei. Não tem o que falar. Foi um erro. Não tem o que falar, não tem justificativa, não tem... Sim, não tem o que fazer. Foi um erro. Mas mesmo nesse erro do Jalen Hurts, foi numa 3ª-6, que antes era uma 3ª-1, né? Que teve um false start ali do Isaac sem o seu malo. O Nick Bolton retorna para o touchdown, empata o jogo. Os Eagles conseguem o touchdown logo depois, né? Com mais uma campanha longa, dessa vez 7 minutos, 12 jogadas. Eu senti o Jalen Hurts forçando um pouquinho ali, forçou uma bola longa para o AJ Brown, quase foi interceptado. Mas esse foi um drive que a equipe correu bem com a bola, que não aconteceu durante a maior parte da partida. E aí numa 4ª-5 eles arriscam, conseguem a conversão numa corrida do Jalen Hurts, né, que mostrou a coragem que o Andy Reid 2 campanhas antes não teve. E aí termina com o touchdown correndo com a bola do Jalen Hurts, 21-14. Drive seguinte, punch, e o Mahomes machuca o tornozelo. Não lembro qual foi o defensor dos Chiefs, dos Eagles que caiu. Foi o TJ Edwards. Caiu por cima ali, sem maldade, claro, do tornozelo do Mahomes. Ele sai mancando bastante. E ali o torcedor dos Chiefs devia estar preocupado, porque o intervalo do Super Bowl é muito mais longo. Então você pensa assim, putz, ele vai esfriar o corpo, como é que vai ser e tal. Ele parece com bastante dor. Mas ele até dá um trotezinho ali, claramente sentindo o tornozelo em intervalo. Mas ele deve ter tomado todas as injeções possíveis e imagináveis, já inventadas pela humanidade. Ele voltou bem pro segundo tempo, como a gente vai falar. Mas os Eagles conseguem mais um field goal. Vão pro intervalo vencendo por 24-14. Eles vão pro intervalo com 10 pontos. É difícil aí você pensa. Claro que 10 pontos na NFL hoje, principalmente contra o Mahomes, não é uma vantagem segura, mas ainda assim são 10 pontos, né? E você poderia ter vencido a partida, mas enfim. Show do intervalo da Rihanna. Gostei, achei um show muito bom. Não sou particularmente fã. Sim, nada contra, claro. Tem grandes hits, né? Você escuta o show todo ali, mesmo você que não é fã, você reconhece basicamente todas as músicas. Mas não é uma cantora que eu tô escutando música ativamente, botando lá no Spotify pra escutar. Eu preferi o do ano passado, que eram artistas que eu gosto mais, né? Do Snoop Dogg, Kendrick, Dr. Dre e tal, Eminem. Mas eu tenho certeza que todo mundo que é fã gostou muito do show da Rihanna. E em geral foi um show bem legal. Teve ela revelando que tá grávida de novo. Foi legal, achei bem não achei assim, em termos de produção ficou abaixo de outros, mas também ficou acima, assim, um pouco mais minimalista, né, com um palco elevado e tal, que eu acho que por ser uma estrutura menor, muita gente vai dizer que de repente não foi muito elaborado, mas eu acho que foi bem legal. Teve um momento que pra ver meio que balançando ali a plataforma e, pô, segura esse negócio direito, pelo amor de Deus. Mas achei que foi um show muito bom, um show legal. Sim, se eu fizer um ranking aqui de todos os shows do intervalo que eu assisti na minha vida, provavelmente eu iria colocar mais ou menos na meiuca o show dela. Vamos olhar aqui os shows do intervalo. Super Bowl, Halftime, Concerts, Week. Desculpa o parênteses aqui. Dos que eu vi, Super Bowl 43 pra frente, Bruce Springsteen, definição tanto faz, The Who, muito bom, mas assim, não tem energia que você quer no show do intervalo. O show do Black Eyed Peas eu achei muito legal, e foi assim, na reta final do auge ali do Black Eyed Peas. Hoje em dia eles são meio que irrelevantes, né, mas eles eram muito populares, o show foi bem legal mesmo. Madonna eu achei fraco, não gostei. O show da Beyoncé, muito bom, esse foi um show muito bom mesmo. Bruno Mars, fraco, não sou fã. Katy Perry, ótimo show também, um dos melhores. Coldplay, péssimo, o pior desse período que eu assisti, o pior. Da Lady Gaga foi muito bom. Justin Timberlake, pra ser bem sincero, não tenho muitas memórias.
não saberia opinar. Maroon 5, não sou fã, não gosto muito. O show da Shakira e da Jennifer Lopez foi bem legal também. The Weeknd, muita gente não gostou, mas eu gosto muito do The Weeknd, né? Eu sou um pouco parcial porque eu sou fã, mas eu gostei bastante. Pra mim, o do ano passado, o melhor de todos. Da Rihanna ali, sei lá, 5, 5º, 6º, por aí. Bem, essa é a análise do show do intervalo. Chiefs voltam pegando fogo. Mahomes foi, fantástico no segundo tempo. Começou desde já, 10 jogadas, 75 jardas, 5 minutos com a bola, cirúrgico. Uma grande recepção do Travis Kelce numa primeira descida. Mahomes improvisando muito bem e termina ali com um passe pro Jerick McKinnon. Drive de almanac, perfeito, 21-24. Eagles conseguem um field goal que começa com aquele fumble ali, né, marcado para cima do Miles Sanders, e a chamada foi revisada. Vendo o replay, eu acho que não foi. Eu acho que foi ali bem no limite mesmo. Acho que, sei lá, se ele um décimo de segundo a mais com a bola, de repente era fumble, mas eu achei que foi a chamada certa. Depois tem uma recepção absurda do Dallas Goedert. Depois tem outra absurda ali que a arbitragem marca a recepção. Os Chiefs desafiam e eu acho que não foi. Não acho que foi recepção. Pra mim, ele consegue a recepção. Ela para na mão dele, mas ela não para totalmente. Aí ele tem que de novo segurar. E aí eu não acho que ele bota o segundo pé em campo. Pode ser que tenha algum replay que me desminta, né? Por favor, se tiver, me manda, que eu reconheço publicamente. Mas eu não achei que foi recepção. Mas, enfim, terceira para 11, 2 minutos e meio pro fim do jogo. O Jalen Hurts faz um passe curto pro Kenneth Gainwell, um avanço de 5 jardas. Ali, claramente, o objetivo era tentar conseguir umas 7 jardas, 8 jardas, para você poder arriscar ali uma 4ª para 5, 4 jardas. Mas aí, 4ª para 6, o Nick Sirianni acabou optando pelo field goal. O jogo tá, nesse momento, 27-21 pro Philadelphia Eagles. Drive seguinte, mais um touchdown do Kansas City Chiefs. Segundo da equipe no segundo tempo. Aquele lance que eu expliquei lá no começo, né? Que teve um motion do Travis Kelce ali na linha de 3 jardas, que deixou o Kadarius Toney completamente livre. Ali o objetivo era usar o Travis Kelce ali meio como o boi de piranha, né? Chamar atenção. Deu certo. O Kadarius Toney consegue touchdown. Depois os Chiefs fariam mais um touchdown na mesma jogada, né? Que aí 2 erros seguidos na mesma jogada. 3 and out do Philadelphia Eagles. Foram 3 passes ali, né? Um pro Dallas Goedert, outro pro Zach Pascal, um longo que ele tentou pro Devonta Smith. E aí o punch muito ruim do Sipos, né? Eu já falei, né? Ele jogava desde a semana 14, foi ativado porque o outro cara também não estava jogando bem. Mas o punch, a direção foi ruim, o punch foi curto, ele não teve altura suficiente. E aí o Kadarius Toney consegue retornar para 65 jardas, coloca a equipe já na linha de 5. E aí, de novo, naquela jogadinha ali, o Sky Moore fica livre. Touchdown pro Kansas City Chiefs. 35-7. E aí a gente tá falando 3 drives no segundo tempo pros Chiefs. 3 touchdowns, né? Poderia ter feito o começo melhor de segundo tempo do que isso, né? E o Philadelphia Eagles, méritos pra equipe. Conseguiu responder com um touchdown logo em seguida, empatando o jogo 35-35. Teve um avanço longo pro Devonta Smith de 45 jardas, e parecia que dava para ele entrar na endzone, né? Mas quando você vê o replay, dá para ver que ele ficou desequilibrado, não tinha como mesmo. Os Eagles conseguem o touchdown com o Jalen Hurts e depois conseguem a conversão de 2 pontos, né? Que empata 35-35. E essa conversão de 2 pontos garante que eu tava assistindo com meus amigos, né? Bruno e Vitor, meus melhores amigos do mundo, irmãos. A gente sempre assiste junto ao Super Bowl. E nos últimos anos, a gente bota o nosso dinheiro, né, junto e faz algumas apostas, né? A gente fez 4 apostas no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta utilizando meu link, me ajuda bastante.
A gente fez 4 apostas. Total de pontos do jogo, mais de 51 pontos, que bateu fácil, do 73. Jalen Hurts com um touchdown terrestre em qualquer momento, bateu fácil também, teve 3. A gente botou que daria o coroa no Caro Coroa, e muita gente brincou comigo no Twitter, quando o cara tá apostando em Caro Coroa, tá perdido pro vício, né, não sei o que. Então, não é brincadeira, não tem vício não, é algo sério, só pra me divertir mesmo, e é pouco dinheiro que a gente apostou aqui, deu R$90 pra cada um, no total. E a última aposta, que era as odds maiores, né, que era que a gente apostou que teria uma conversão de 2 pontos bem sucedida, né, pagando 3,20. E aí, essa a gente já tava um pouco nervoso, né, mas foi bem sucedida, e aí a gente conseguiu 4 de 4, mas enfim, 35-35, Chiefs recupera a bola, gastam bastante tempo do relógio, né, eles receberam a bola com 5 minutos e 15 e devolveram com 8 segundos pro fim. E aí teve aquela falta, né, teve aquela falta do James Bradbury, que eu já falei, não acho que foi falta. Eu acho que o James Bradbury, ele abre espaço, abre margem para interpretação, mas se a gente vai marcar essa falta num jogo de futebol americano, a gente não vai ter jogo. Não vai ter jogo de futebol americano. Eu entendo que se não marca, aí era a torcida dos Chiefs que estava reclamando, né? E é isso, né? Futebol americano, esporte bem difícil de apitar. Eu não achei que foi falta. A arbitragem deu a primeira descida, a equipe dos Chiefs gastam ali, eles conseguem forçar um automático com a falta, né? Eles gastam mais o relógio, chutam um field goal ali com 8 segundos pro fim. O Harrison Butker consegue, chute curto, né? 27 jardas, 38-35. Jogada seguinte, kickoff, ele dá o squib kick, né? O chute mais curto, que eu detesto. A gente já viu isso dar errado várias vezes. Porque com 8 segundos você faz o squib kick quando são 2, 3 segundos. Porque o jogo vai acabar no retorno. Quando tem 8 segundos, você basicamente dá muito espaço pro time adversário, né? E deu, né? Tanto que a equipe começou a linha de 36 jardas. Ali, na jogada em si do fatídico Hail Mary, eu achei que primeiro o Jalen Hurts, eu achei que ele ficou meio em dúvida. Ficou meio em dúvida se a gente vai tentar um passe curto primeiro, como é que vai ser. Me pareceu que ele ficou um pouco em dúvida do que ele fazia. Se ele corria com a bola, se ele tentava um outro passe curto para tentar começar ali o rugby. E aí no meio ali ele tem que tentar o Hail Mary. Só que é muito longe, tá na linha de 36 jardas. Faltam aí, matemática, 64 jardas pra bola chegar na endzone, é muita coisa. E ele dá uma patinada ao pé aquele pé esquerdo, né, que ele firma na frente, parece dar uma patinada, e aí o passe não chega nem perto da endzone. Foi bem broxante o final, mas título do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes é eleito MVP com muita justiça. Eu achei que foi um grande jogo, um dos melhores jogos aí Tem que pegar a lista ali, né? Mas dos que eu assisti, eu acho que tá na metade de cima dos rankings dos Super Bowls. Então é isso, pessoal. Gameplay nesse momento é o seguinte. A gente vai ter... Eu vou parar aqui. Vou editar rapidinho. Não tem nem o que editar muito. Tem uns cortezinhos pra fazer. Vou postar no feed. E vou voltar aqui pra gravar a segunda parte. Então não deixe de escutar a segunda parte, porque tem algumas análises de futuro dos Chiefs, futuro dos Eagles, futuro da NFL. Eu vou passar aqui por umas odds da temporada 2023 e alguns outros pontos que a gente precisa conversar. Mas eu já adianto aqui que terça-feira tem podcast, tem episódio novo no feed aberto, e quarta-feira vai ser invertido essa semana. Aí quarta-feira vai ser exclusivo para apoiadores, então não tem férias, não tem nada disso. E aí no carnaval eu só vou voltar a postar episódio na quarta-feira de cinzas, porque, sim, eu postaria episódio. Eu não sou um grande fulião. Vou sair um pouco, me divertir e tal, mas eu não vou sair todos os dias. Poderia postar um episódio, só que eu sei que ninguém vai escutar. Então dou alguns dias ali para recuperar minha voz e volto na quarta-feira de cinzas. Mas vou parar aqui agora, editar, postar essa parte 1 e voltar para a parte 2. Fala pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes pós Super Bowl. Se você ainda não escutou a primeira parte, pare agora, vai lá e escuta. Eu destrinchei o jogo drive por drive, passei pelos erros do Philadelphia Eagles, o erro da arbitragem, os mínimos detalhes, ajustes e tudo, o que aconteceu na partida. Nessa segunda parte aqui eu vou falar sobre
futuro do Kansas City Chiefs, futuro do Philadelphia Eagles. Eu vou passar pelas odds para vencer o próximo Super Bowl, que já estão disponíveis lá no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Então, tem alguns pontos interessantes, comparação do Tom Brady e Patrick Mahomes, que é interessante. Tem uns números aqui separados para discutir com vocês. Antes, alguns retoques aí na partida que eu parei e fui postar, e enquanto eu tava editando, postando, eu tava pensando aí no jogo. Vai ser difícil parar de pensar nesse jogo. Acho que faltou alguns pontos. Primeiro, o lance da falta, né? Depois que eu postei a primeira parte, eu vi que o James Bradberry deu uma entrevista dizendo que sim, eu puxei, eu cometi a falta, e tem um outro ângulo que realmente mostra um pouco mais assintoso. Eu ainda acho que esse lance é meio que 50-50 durante a temporada. Eu não gostaria que um lance assim fosse tão importante no Super Bowl, né? E eu eu reconheço que se não tivesse sido marcado, aí seria a torcida dos Chiefs reclamando, mas eu acho que não é forte o suficiente para um Super Bowl. É foda, né? Porque a regra deveria ser a mesma, né? Mas esse lance às vezes é marcado, às vezes não é marcado. Se o James Bradberry falou que meteu a falta, quem sou eu pra questionar, né? Então, na primeira parte eu tava muito mais ali, ainda no calor do jogo. Mas ainda não gosto dessa chamada. Eu não gosto, mas eu entendo o que aconteceu. Eu tô um pouco mais... Não sei como é a palavra certa. Eu aceito um pouco melhor. E que realmente a possibilidade de que não tenha sido erro. Mas eu ainda não gosto. Outros pontos. Os Eagles não correram bem com a bola. Os Eagles tinham de longe o melhor ataque terrestre da NFL. E eles passaram boa parte do primeiro tempo na frente, né? Mas o Jalen Hurts teve 70 jardas. Foi o líder, né? O Kenneth Gainwell, Miles Sanders e o Boston Scott combinaram para 45 jardas, né? Precisa demais deles. Eu achei que os 3 running backs jogaram mal. E dava para ter feito mais. O Kenneth Gainwell... Eu tava falando com o Vitor, que é meu amigo que tava vendo o jogo aqui, que torce pros Eagles. Ele meio que caía todo o primeiro tackle, né? Ele não criava muito após a recepção. O Miles Sanders teve o fumble logo de cara, que parece que deu uma sacudida na confiança dele. E o Boston Scott só joga bem contra os Giants, né? Então foi tudo o Jalen Hurts mesmo, que não correu bem com a bola. Méritos pro Kansas City Chiefs também, que fizeram o que era possível ali pra segurar, né? O Inadi, o nose tackle da equipe, eu achei que fez um bom trabalho segurando as pontas. E o Chris Jones foi um pouco mais discreto nesse jogo, né? Porque ele não é o Aaron Donald, né? O Aaron Donald é totalmente imparável. O Chris Jones, até porque ele é bem maior, dá meio que pra você correr pro outro lado, né? Meio que fugir dele no jogo terrestre, mas ainda assim a presença dele fez diferença, né? E os Eagles não correram muito a bola. E sobre os ajustes dos Chiefs no segundo tempo, a gente viu um Patrick Mahomes cirúrgico, né? Porque a gente não tá acostumado a ver, né? O Patrick Mahomes é o cara dos passes longos, da bomba e tal. E nesse domingo a gente viu ele no segundo tempo, muitos passes curtos. Ele termina ali com 6,7 jardas por tentativa, que é bem baixo para os padrões dele. Para os padrões de qualquer quarterback é baixo. E ele foi secando mesmo. Passes curtos do Juju Smith-Schuster. Teve 7 recepções. Teve 3 passes curtos pro Jerry McKinnon. Pro Travis Kelce. Então foi brilhante. Foi brilhante no segundo tempo. E méritos pro Eric Bieniemy também, né? Coordenador ofensivo da equipe. O Andy Reid destacou o trabalho do Eric Bieniemy, que deve deixar a equipe nessa off-season. Mais sobre isso mais pra frente. Acho que esses eram os últimos pontos que faltavam da partida. A gente vai falar mais sobre a partida no podcast de terça-feira, no qual eu e o João Eduardo Dutra faremos um mock draft. Primeiro mock draft completo, o outro que a gente fez foi só dos times fora dos playoffs. Fazer um mock draft com as 31 escolhas da primeira rodada, porque o Miami Dolphins, para quem não lembra, perdeu a escolha de primeira rodada, uma punição por tampering, né, por ter negociado ali fora do período permitido com Tom Brady e com Sean Payton. Mas enfim, eu quero começar pelo Philadelphia Eagles, que perdeu o Super Bowl. A temporada do Philadelphia Eagles é um sucesso.
sim, você dizer que não foi porque você chegou no Super Bowl e perdeu por 3 pontos é uma visão limitada. Claro que você quer vencer o título, claro que todo mundo entra na temporada porque você quer ganhar o Super Bowl, né? E você não ganhou, né? Mas se você avaliar como um fracasso, porque você perdeu um jogo cheio de lances, assim, milimétricos, você perdeu, não acho que é a análise certa. O Philadelphia Eagles, eles tinham uma janela, que é, vamos ver o que o Jalen Hurts pode fazer no contrato de calouro, vamos encher esse elenco. Eles fizeram isso muito bem, montaram o melhor elenco da NFL e foram muito longe. O Jalen Hurts jogou segundo colocado para MVP, jogou em altíssimo nível, mas agora, a próxima off-season dos Eagles, a gente vai ver um time bem diferente dos Eagles na próxima temporada. Eles têm aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 titulares que serão free agents nessa off-season. São eles: Fletcher Cox, que esse deve ir embora, porque já quase foi na última off-season, já é bem mais veterano. Brandon Graham, outro veterano, de repente ele dá um desconto para permanecer, mas não sei como é que vai ser o mercado dele em outros times, mas é um cara que deve, difícil também retornar. Javon Hargrave, fez uma temporada muito boa, excelente, um dos melhores defensive tackles da NFL na temporada. Ele veio do Pittsburgh Steelers e jogou muito bem, 30 anos, então acho que isso diminui um pouco o valor dele. Vamos ficar de olho, porque a equipe tem que renovar com o Jalen Hurts, e você tem que dar um contrato. Jalen Hurts não é um desses caras que eu vou citar, mas ele vai entrar no último ano de contrato, e deixar para negociar com o seu quarterback quando ele já acabou o contrato dele, né, que aí você tem que usar franchise tag e tal, é muito difícil. É só olhar pro Baltimore Ravens. Então, o ideal é você renovar aqui com o Jalen Hurts agora, e aí você espalha esse ponto de assinatura e tal por mais tempo. Você consegue manipular um pouco mais o cap hit, né, o quanto que ele custa na folha salarial, mas isso prejudica, porque os Eagles têm menos $1 milhão no momento do cap, né? Eles precisam dar uma mexida ali para ficar dentro do cap, né? Então, esses caras aqui mais veteranos fica complicado manter. Jason Kelce, o center, fantástico, fez um grande jogo também, Jason Kelce, mas ele tá em dúvida se continua jogando, então essa aqui é muito mais uma dúvida se ele continua jogando ou não. Eu acho que se ele jogar, ele não seria tão caro. Eu acho que é um cara que, se ele resolver jogar, ele volta pro Philadelphia Eagles. James Bradbury, cornerback, jogou bem a temporada, não jogou bem o Super Bowl. É um cara que eles gostariam de trazer, mas pode acabar sendo muito caro para eles. O Isaac Seumalo também, que é um guarde muito bom, né? Ele não é um dos 10 melhores guardas da NFL, mas é um guarde bem sólido, acima da média. 29 anos, vai ter mercado. Um cara que pode acabar sendo caro para os Eagles também. Kaiser White, esse não tem muito problema a perder, né? Você tem que pegar alguém, ele não é exatamente um bom linebacker. Esse deve ir embora. O TJ Edwards, esse sim, vem de uma temporada muito boa. Os Eagles gostariam de manter, mas não é uma posição que, assim, você deveria gastar muito dinheiro. Então pode ser que o Philadelphia Eagles, uma franquia muito inteligente, opte por deixar o TJ Edwards embora. Miles Sanders vai embora. O Chauncey Gardner-Johnson, o cara que se encaixou muito bem na posição de safety. Vamos ver como é que vai ser o mercado dele. É um caso bem interessante que eu acho que os Eagles gostariam de manter. E o Marcus Epps, esse pode ir embora, né? Você consegue recuperar os jogadores, calouros e tal, veteranos ali pelo mínimo. Mas são vários jogadores importantes aqui, né? Que você vai acabar perdendo a maioria deles. Acho que existe um mundo que 2 desses voltam para a próxima temporada. E aí esses postos passam a ser ocupados por caras que saíram de outros times, calouros e tal, e você não vai ter a mesma profundidade. Você ainda, em termos de profundidade, você ainda vai perder o Robert Quinn, que acabou não tendo um impacto muito grande depois que foi trocado, adquirido em troca, na verdade. Ndamukong Suh, Linval Joseph, 2 veteranaços ali na posição de defensive tackle, foram chamados ali para quebrar galho. Então, os Eagles têm o elenco vai ser pior na próxima temporada. Você financeiramente não tem dinheiro, porque você vai ter que pagar pro Jalen Hurts. Provavelmente a gente vai ver ali 4 anos, $200 milhões, algo do tipo.
mais do que 45 milhões de dólares. De repente um pouco menos que 50, acho difícil também. Ele fez por merecer. Não foi o segundo colocado no MVP. Você ainda tem... Vou dizer aqui que, Gabriel, você confia 100% no Jalen Hurts, que ele pode ser o cara que pode elevar o time ao redor dele e fazer jogadores menos qualificados competindo pro Super Bowl? Não tenho essa confiança. Ele estava na melhor situação de um quarterback na NFL em 2022 e ele correspondeu. Ele fez esse time jogar o que podia jogar e ele fez por merecer esse contrato, né? Ele jogou o suficiente que ele recebe esse contrato, e aí, se com um time pior ele cair muito de nível, isso é um problema dos Eagles do futuro. Mas você não pode aqui querer barganhar e querer pensar que você vai poder encontrar a produção dele fácil em outro quarterback. Você não vai, porque você não vai encontrar outro corredor como ele. Você tem vários quarterbacks que correm com a bola, né? Você tem Daniel Jones, você tem Justin Fields, você tem Lamar Jackson, tem quarterbacks que correm com a bola. O que não tem é um quarterback que corre, que é imparável em QB sneak, que é absolutamente imparável. E a lista desses quarterbacks tem 2 nomes, Cam Newton e Jalen Hurts. Fim da lista na história da NFL. Então você não pode abrir mão, então ele vai ser caro. E essa renovação tem que sair esse ano, né, pelos motivos que eu já falei. Que basicamente seu malo, Bradbury, Hargrave, DJ Edwards, muito difícil que eles voltem. E aí os outros também, muito complicado. E sensação é que, assim, não fecha a janela do Philadelphia Eagles, fecha uma janela do Philadelphia Eagles. Porque você tem, quando você acerta no quarterback, você tem essa primeira janela, que é o quarterback recebendo ainda no o contrato controlado de calouro. Você tem que aproveitar, gastar mesmo e tentar montar o melhor elenco possível, gastando dinheiro, arriscando, assumindo riscos. E aí, a partir do momento que você renova com o quarterback, e aí você tem menos margem de erro na montagem do elenco, e você tem que ter um quarterback que de fato eleve o time de patamar. Você não pode pagar 40 milhões de dólares pro Derek Carr, a gente viu o que deu. E você tem que saber onde você vai investir. Você basicamente está numa situação que você ou paga estrelas, o cara que está no top 5, top 7 da posição, ou é calor. E o Kansas City Chiefs dominou muito bem essa segunda estrela. Eu vim falando sobre isso na última semana, que, enfim, não vou abrir os Chiefs mais pra frente, mas os Eagles agora estão nessa fase mais difícil. Não acho que vai ser um time tão forte em 2023 como foi em 2022. Ficaria surpreso se retornasse ao Super Bowl. Tem um ponto importante que o Jalen Hurts, cada ano dele, ele melhorou, ele deu um salto. E é razoável pensar que ele possa continuar evoluindo e se tornar um dos, sei lá, 6 melhores quarterbacks da NFL, 7 melhores quarterbacks da NFL, que, assim, eu vou sentar nessa off-season pra fazer meu ranking. Não sei se eu colocaria ele nessa posição depois de uma grande temporada. Mas é isso. Ele fez o suficiente para merecer esse contrato. Ele deve receber esse contrato. E se não der certo, daqui a 2 anos, os Eagles dão um jeito de se livrar dele. A boa notícia é que a equipe tem escolhas extras no draft. Tem 2 escolhas de primeira rodada. Que você tem que trazer 2 titulares, né? Você tem que trazer 2 caras ali. Provavelmente usar na linha defensiva, né? Principalmente se você perder o Brandon Graham ali para um edge rusher para ficar do lado oposto do Haason Reddick. A equipe tem George Sweat também ali na rotação e tal, ou um defensive tackle ali para jogar do lado do Jordan Davis. Enfim, a equipe precisa ali de reforço. Secundária vai ser um cornerback. Se a equipe perder o Bradbury, vai ser um ponto importante. A equipe precisa de um terceiro wide receiver também. E se perder o seu malo, eu acho que você vai precisar olhar para guardas também. Então, a boa notícia é que os Eagles têm várias escolhas e tem jogadores jovens ali. Por exemplo, se o Jason Kyle se aposentar, eles têm o Ken Jurgens, né, que eles escolheram na segunda rodada no último draft e tem potencial para ser. Era um prospecto muito bem visto. Eu lembro que quem gostava muito dele era o Felipe Vieira, do
on the clock. Então ele já tem meio que ali o substituto, né? O herdeiro no próprio elenco. Mas é isso. Os Eagles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito para essa temporada. Muito mérito pro Howie Roseman. Perderam o Super Bowl com 3 pontos e com, sei lá, 4 lances. Se você inverte um deles a favor da equipe, eles poderiam ter vencido o Super Bowl. Então, sim, não tem nada que eles poderiam ter feito diferente nessa temporada que eles teriam vencido o Super Bowl. Nada. Tomaram um monte de decisão inteligente e surpreenderam, né? Assim, muita gente gostava dos Eagles, mas não tinha muita gente colocando eles como um time de Super Bowl, né? Méritos para a equipe. Agora o Kansas City Chiefs. Falando em free agents, a equipe tem alguns free agents importantes também, né? Não no volume do Philadelphia Eagles, mas eles também têm, né? Eu separei aqui a lista. O principal é o Orlando Brown. O Orlando Brown, left tackle da equipe. Os Chiefs claramente não queriam pagar o Orlando Brown na última off-season. Ele jogou na franchise tag. Agora a franchise tag mais um ano seria bem caro. Eu tenho certeza que os Chiefs gostariam de pagar ele. Mas você... É aquela coisa que eu falei quando eu estava analisando o futuro dos Eagles. Você está numa situação que você paga alguns jogadores ali top 6, 7 da posição, além do seu quarterback, claro. E o resto, idealmente, você vai com jogadores contrato de veterano ali mínimo e calouros. O Orlando Brown não é um top 6, top 7 na posição. Ele... talvez no melhor dia dele seja top 10. Teria que parar aqui e fazer a lista. Não vou fazer isso, mas eu chutaria que ele estaria ali entre 11º, 12º, 13º, o que é muito caro para um left tackle, né? Ele deve estar pedindo, e ele tem argumento para pedir, para ficar ali perto dos maiores salários, até porque eu acho que o topo da posição do left tackle ali, dos mais bem pagos, tá um pouco defasado, né? Acho que são contratos um pouco mais antigos. É o Trent Williams com 23 milhões de dólares por ano, Dave Bakhtiari, mesmo valor, Laremy Tunsil 22, Ronnie Stanley 19,7. Ele vai querer 20 milhões de dólares por ano, até porque o cap sobe, né? Subiu bastante. E eu não sei se o Orlando Brown vale 20 milhões de dólares. O problema é, você vai conseguir outro left tackle razoável, porque a posição de right tackle também, a equipe, right tackle da equipe é free agent também, o Andrew Wiley, que não é um bom jogador, achei que jogou bem no Super Bowl, mas não é um grande right tackle, muito pelo contrário. E aí você vai perder você está numa situação que você vai perder seus 2 tackles. É complicado. Não tem uma solução perfeita aqui. Também não tem um palpite do que vai acontecer. Mas a equipe gostaria de manter o Orlando Brown, com certeza. Mas eu acho que ele vai ser muito caro pro jogador que ele é, que é um left tackle acima da média. Acho que não tá na elite da posição. Não tá nem no segundo grupo ali da elite. Então, é uma decisão complicada. E, se no mundo ideal você pega o dinheiro do Joe Thuney e você bota um guard mais barato e você renova com o Orlando Brown. Você não pode fazer isso, né? O Joe Thuney já tá no time, excelente guard. Mas é o principal cara que os Chiefs vão olhar nessa off-season, né? O que fazer com o Orlando Brown. Depois dele, o Juju Smith-Schuster, que acho que ele jogou bem nessa temporada, teve algumas lesões, acho que se ele joga a temporada inteira, ele poderia ter números melhores. Também deveria ser um jogador que eles gostariam de pagar, mas a questão aqui é você realmente abrir mão do Tyreek Hill para dividir esse dinheiro, né? E aí você basicamente vai ser uma posição rotativa, né? Vai ser sempre um cara, um veterano saindo de outro time que de repente está embaixo, quer assinar um contrato de 1 ano para jogar bem do lado do Mahomes, depois assinar outro contrato. Vai tudo depender do preço aqui do Juju Smith-Schuster, né? E a equipe tem o Marquez Valdez-Scantling mais alguns anos. Tem o Mecole Hardman também, que é outro que, assim, no preço certo também valeria manter, né? Mas são 2 wide receivers que vai ser a realidade da equipe. A equipe não vai ter outro Tyreek Hill, né? A não ser que eles acertem no draft ali um home run, um Hail Mary. Eles não vão ter mais um Tyreek Hill. Eles vão ter que ter ali
um grupo com 4 wide receivers capazes, né? A equipe tem o Kadarius Toney, tem o Sky Moore, 2 escolhas altas, o Marquez Valdes-Scantling ainda sob contrato. Então, vai ser todo ano isso, eles têm que olhar pro mercado e tal, e esse ano o mercado de wide receivers free agent é péssimo. Um time que vai ter que usar essa escolha no draft para trazer um wide receiver. Seguindo em frente aqui o Darren Nadi, né, que é um nose tackle, que foi bem nessa temporada, mas você consegue defensive tackle especialista na corrida sem ter que investir muito dinheiro. Eu acho que é um candidato para ficar. Se ficar não vai ser muito caro, e se não ficar, acho que é um jogador que dá para substituir. O Corrasman já falei, o Juan Thornhill é um cara que dá para substituir também, não é um safety. Um bom safety, ok, ali. Bom safety é exagero, ok, mas dá para substituir. E o Tommy Townsend, né, que é um bom punter, mas você não vai pagar muito dinheiro no seu punter, né, pelo amor de Deus. Então, basicamente, o grande problema é o Orlando Brown, né. De resto, você tem aí uma Mahomes sob contrato, Travis Kelce sob contrato, Chris Jones sob contrato, né, que são os 3 melhores jogadores da equipe. O interior da linha ofensiva é muito forte, com o Joe Thuney, o Humphrey e o Trey Smith. Tem ainda o Marquez Valdes-Scantling, Kadarius Toney. Então, não tem porquê o Philadelphia Eagles, de novo. Desculpa, já é 2 da manhã. Não tem porquê o Kansas City Chiefs não ser o favorito ao título na próxima temporada. E eu digo isso, eu vi que tem as odds, mas não olhei as odds ainda no Bodog pro próximo Super Bowl. Mas eu queria falar sobre Patrick Mahomes versus Tom Brady. A gente sempre fala, o Tom Brady é insuperável, ele não vai chegar no Tom Brady e tal. Mas agora a gente olha para os 5 primeiros anos do Mahomes, os 5 primeiros anos do Tom Brady, e o Patrick Mahomes tem uma discussão aqui. A grande diferença é, o Tom Brady tem 3 títulos, o Mahomes tem 2, mas em termos individual, nem assim, esses 5 primeiros anos do Tom Brady não tá nem na mesma estratosfera. Tem uma porrada no microfone. Não tá nem na estratosfera do Mahomes. 5 primeiros anos do Tom Brady. Ele foi a 3 Super Bowls, venceu os 3. Foi MVP de 2 deles. Foi uma vez segundo time All Pro. 3 vezes pro Pro Bowl. Jogou em 3 finais da AFC. Ele parou no Divisional Round, o outro não foi aos playoffs. Não foi primeiro time All Pro, não foi MVP nenhuma vez. Patrick Mahomes foi a 3 Super Bowls, venceu 2, foi MVP 2 vezes do Super Bowl e MVP da temporada. Foi 2 vezes primeiro time All Pro, 1 vez segundo time All Pro, 5 vezes ao Pro Bowl, ou seja, todos os 5 anos dele ele foi pro Pro Bowl. E mais importante, todos os 5 anos dele, os Chiefs chegaram na final da AFC. Perderam uma pro Bengals e perderam uma pro Patriots. Então a gente chegou num ponto que você pega o começo das carreiras desses 2 times, uma carreira que era insuperável do Tom Brady, e o Mahomes tá logo ali. Nesses 5 primeiros, eu já falei isso aqui e eu repito, esses 5 primeiros anos do Mahomes é melhor do que qualquer janela de 5 anos de qualquer quarterback, e isso inclui o Tom Brady. Porque não é só contar título, é o que o quarterback faz em campo. E o Mahomes tem isso em exagero. Um nível absurdo, as coisas que ele faz, ele é um quarterback bem melhor. Ele entrou, foi MVP, e hoje ele é um quarterback melhor do que ele foi quando era MVP. Né? Ele consegue jogar ali, ele tem o braço absurdo e consegue jogar o jogo de passes curtos e tal, então não tem falha, não tem buraco no jogo dele. E você olha pro Mahomes e você vê um cara que pode eventualmente superar o Tom Brady. Vai ser difícil chegar a 7 títulos. E a história te diz que você não vai conseguir chegar a 7 títulos. Mas também não é impossível. Ele precisa de mais 5. E precisa superar o Tom Brady em títulos para ser melhor que o Tom Brady? A resposta é não. O Bill Russell não é melhor que o Michael Jordan. Ele tem mais títulos. O Bill Russell não é melhor do que o LeBron. Comparações de NBA. Então não é você comparar os quarterbacks, não é só comparar título. Eu acho que nunca vai chegar um momento que vai ser um consenso Patrick Mahomes é melhor que o Tom Brady. Até porque o Tom Brady tem vantagem no confronto direto, mas você pode dizer que ele tem vantagem no confronto direto porque num Super Bowl os Chiefs chegaram com a linha ofensiva dizimada e numa final da AFC o DeFord alinhou em offside.
Você inverte, sei lá, você bota mais um jogador titular de linha ofensiva saudável pros Chiefs naquele Super Bowl, e o DeFord não comete aquele offside, o Mahomes poderia ter um confronto direto em relação ao Tom Brady. Eu acho que nunca vai ser um consenso. Mas existe um mundo que você vai terminar e uma pessoa séria vai analisar a carreira dos dois e vai dizer que o Mahomes foi o quarterback melhor. Eu acho que é muito possível. E esse começo de carreira é absurdo. O melhor começo de carreira da história da NFL para um grande quarterback. E a gente tá vendo a história, né? A gente não tá vendo um cara que pode ser um dos melhores jogadores da década, um dos melhores jogadores da história. Tá vendo o cara que pode ser o melhor jogador da história. Pode ser um dos melhores atletas da história. E mais uma vez ele se provou no palco mais importante, né? O segundo tempo dele foi coisa de lenda da NFL. Foi coisa de jogador lendário que ele fez no segundo tempo desse Super Bowl. Fantástico. E bem, a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso. Vamos falar das odds pro próximo Super Bowl, né, para vencer o próximo título. É basicamente um ranking aqui do favoritismo das equipes, né, indo para a próxima temporada no Bodog. Se você gostar de alguma das odds aqui, você cria sua conta utilizando meu link que tá na descrição. Me ajuda bastante se você fizer isso. O favorito é o Kansas City Chiefs. Eles vencerem o Super Bowl 58, paga 7,0 nas odds. Depois o Buffalo Bills 9,5, Cincinnati Bengals 10,0, Philadelphia Eagles 10,0, 49ers 10,0. Aqui depende de quem o 49ers vai conseguir de quarterback. Então é uma questão bem importante, então acho um pouco alto. Se você considerar que vai ser o Brock Purdy ou o Trey Lance. Gosto do Bengals 10,0. Chiefs 7,0 também é o preço mesmo. Eagles 10,0 não gosto muito. Eu acho que vai ser um time pior na próxima temporada. Então acho que tinha que estar um pouco mais baixo. Não gosto desse valor aqui. Cowboys 16,0. Eu acho que tem um potencial de combustão muito grande o Dallas Cowboys. Eu não sou muito fã. Baltimore Ravens 17,0. Los Angeles Chargers 21,0. Olho nesse 21,0, é interessante. Lions 26,0 eu acho bem otimista. Mas tem um grupo aqui de 4 times 26,0. Green Bay Packers, Jaguars e New York Jets. É curioso o Packers e os Jets terem as mesmas odds, quando pode ser que o Aaron Rodgers seja o quarterback do New York Jets. Na próxima, minha voz tá falhando já, tá, gente? Na próxima temporada. Packers eu não apostaria. Mesmo com o Aaron Rodgers eu não apostaria. Sem o Aaron Rodgers, essas odds vão cair pra, sei lá, 80, 90, então não apostaria. Jaguars interessante também. Rams 31,0. Pra mim a janela dos Rams fechou. Eu não apostaria. Miami Dolphins 31,0. Bem interessante. Acho que é um time que se tivesse o Tua saudável esse ano, não tivesse sofrido com concussões, poderia, sei lá, ter vencido o jogo de playoff. Quem sabe avança um pouco, uma sorte ali. Chega no Super Bowl, então interessante. Cleveland Browns 36,0, vai depender da recuperação. Engraçado que Denver Broncos 36,0 também, né? E os dois dependem da recuperação do quarterback, que eles pagaram caríssimo, né? E aqui a aposta melhor seria nos Browns, né? Porque o Deshaun Watson é mais jovem, mas enfim. New Orleans Saints 36,0, essas odds parecem considerar, de repente, com o Derek Carr, né? Que não conseguiram fechar a troca, né? Mas ainda é um possível destino para a equipe na Free Agency. Raiders 41,0, não vejo, acho que deveria ser bem mais baixo. Não sei se aqui tem alguma coisa de se o Tom Brady voltar a jogar pode ser aqui, mas não gosto. Vikings 41,0 eu achei baixo. Acho que deveria estar mais alto, né? Não acho os Vikings tão piores que, por exemplo, New York Jets. Não acho eles piores que o New York Jets. Ponto. Então achei que um bom valor. 36,0 achei um bom valor. 41,0, desculpa. Achei um bom valor. Giants 41,0. Basicamente isso, né? Acho que é um time que ainda precisa de muito talento. Steelers 51,0. Quem sabe se o Kenny Pickett der um salto? Possível também. Carolina Panthers 56,0. Patriots 56,0. Quem diria, hein? New England Patriots na parte de baixo. Literalmente o 10º
décimas odds mais altas, né? Significa que é o 10º time menos provável vai ser o Super Bowl, quem diria. Washington Commanders 56,0, vamos ver quem que eles vão ter de quarterback. Seahawks 61,0, eu acho baixo também, podia estar um pouco mais alto. Chicago Bears 66,0, aqui é o time que tem mais dinheiro para investir. E quem sabe eles conseguem montar um time que permita o Justin Fields dar um salto. Interessante também. Tennessee Titans 71,0, Atlanta Falcons 76,0, Tampa Bay Buccaneers 76,0. Esse é o preço mesmo. Arizona Cardinals 276, Houston Texans 276, Colts 276. Cardinals eu acho 276 muito alto. Eu acho que devia estar aqui nos 50 e pouco. Porque tem o Kyler Murray. Ele, ao que tudo indica, ele não vai estar pronto pro início da temporada regular, que é um ponto importante. Aliás, um ponto até que eu esqueci de falar. Os Eagles devem perder os 2 coordenadores, né? Além dos free agents, né? O Steichen vai ser o head coach do Indianapolis Colts. E se especula que o Jonathan Gannon, coordenador defensivo, o Steichen de ataque, Jonathan Gannon pode assumir o Arizona Cardinals. Então eles podem perder, além de tudo aquilo, os 2 coordenadores, né? Então para ficar de olho também. Mas é o Kyler Murray ainda, né? Não é a situação do Texans dos Colts. Eu sinto que eu tô na minoria das pessoas que ainda acredita no Kyler Murray. Bem, como eu falei, podcast não tem folga, tem folga tem, mas não tem férias. Vai ter episódio terça-feira, aberto ao público, quarta-feira aos apoiadores. Pessoal, alguns recados aqui pra gente encerrar. Primeiro, agradecer a todos vocês que escutaram o podcast essa temporada. Eu trouxe um formato diferente esse ano, uns podcasts solos pós-rodada. Eu expliquei no começo da temporada. É um podcast muito difícil de ser feito. Não é qualquer pessoa que. Não é questão de qualidade, é uma questão de se você se adaptar ao modelo, e não é todo mundo, e requer ali que a pessoa abdique do domingo. Então era muito difícil encontrar essas pessoas para participar. Eu não tenho como agradecer o suficiente o Rodrigo e o João pela quantidade de vezes que eles participaram. Então eu trouxe esse formato diferente. E assim, muito, não vou dizer que é uma grande inovação, né? Mas muitas inovações surgem de necessidades, e eu gostei do formato. Dá muito trabalho. Ele tem suas qualidades, tem seus defeitos, mas ele me dá uma flexibilidade, e eu acho que a qualidade do programa foi muito boa e os números foram muito bons, que não devo mudar seguindo em frente. Estou muito satisfeito, muito feliz com a resposta de vocês, e tenho que agradecer aos apoiadores. Sem os apoiadores, não é exagero o que eu vou falar, sem os apoiadores esse podcast não estaria mais no ar. E a gente está num momento que precisa de mais apoiador. Se a gente não aumentar o número de apoiadores, eu não diria que o podcast vai acabar nos próximos 2 anos. Mas vai ter um momento que eu vou ser obrigado a diminuir o volume de conteúdo e colocar isso aqui como uma coisa que eu faço uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então a gente precisa de mais apoiador. Custa caro manter esse podcast, não necessariamente dinheiro. Dinheiro custa também, claro, mas meu tempo. E porque tempo que eu estou usando aqui eu não estou usando em outras atividades remuneráveis. Então por isso que a gente precisa de dinheiro. É o mundo, né? Então, se você quer ter uma cobertura de qualidade da NFL durante off-season não para nunca. Daqui a 2 semanas tem um combine, depois tem mercado de free agents, depois tem draft. A gente só vai ter férias de verdade mesmo em junho e julho. Se torna apoiador. Tem plano começando com R$14 por mês. E tem desconto para quem assinar por Pix. Meu segundo agradecimento ao Bodog, que foi parceiro de apostas aí ao longo dessa. Foi uma ótima primeira temporada. Então, agradecer eles, né? Assim, é parte da equação, né, de manter esse programa no ar. Mas em termos de rendimento, os apoiadores ainda é o que vai manter esse podcast no ar. O Bodog tem várias variáveis aqui que não cabe entrar, mas
é o programa de apoiadores que vai manter esse podcast no ar. E eu preciso de vocês. Então, é isso. Muito obrigado a todos que escutaram. Eu vou deixar na descrição o Pix, meu Pix. Você que escutou o podcast ao longo do ano e quer deixar uma contribuição, não quer necessariamente ser um apoiador, mas quer mostrar seu apreço, deixar uma contribuição aí pelo programa, qualquer valor, eu vou deixar na descrição. É caradosesportes@gmail.com. É cara dos esportes, então DOS, outro S, PORTS, @gmail.com. Você vai poder deixar sua contribuição, caso você ache, se queira. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que escutaram o programa ao longo da temporada. Recebi muitas mensagens de gente. Eu fico muito feliz quando alguém fala que escuta o programa e tal. E, por exemplo, eu recebi um reply hoje de manhã do perfil Dona Lúcia do Hexa, né? Que é um perfil que muita gente segue, né, de futebol. Falando que escuta meus programas sempre. Fiquei muito feliz e não... Eu uso essa expressão várias vezes porque é verdade. Nunca deixa de ser legal, nunca deixa de me surpreender e nunca deixa de ser uma sensação legal saber que alguém foi lá no Spotify, no aplicativo de podcast dele, que seja, deu play e escutou o programa meu. E eu olho os números, acho que o número que eu tenho, mais até que o número de reproduções, a retenção nos meus podcasts, né? Você vê o podcast às vezes tem 41 minutos e 15 de duração. Reprodução média, 41 minutos e 15. Então, pessoa que escuta o programa todo. É um negócio fantástico, né? Pouca gente desiste no meio. E o objetivo é mais gente escutar, mais gente contribuir. Porque eu sinto que esse programa, a gente tá chegando perto de... Eu tenho muito orgulho, eu acho que é um programa especial. Eu acho que a gente pode ser um dos grandes podcasts de esportes do Brasil, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então é isso, pessoal. O programa volta na terça-feira. A gente vai passar a régua na discussão sobre o Super Bowl e vai ter o primeiro mock draft aí completo da primeira rodada com o João Eduardo Dutra. Então até lá. Tchau.